Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 949. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. É ele aí. Boa noite, Michel. Tudo de bom para você? Melhorou? Estamos aqui, né? Então é isso. Quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito especial por fazer parte dessa comunidade de formação, de estudo. Uma comunidade de oração também, onde nós estamos terminando de estudar o Catecismo da Igreja Católica. Que alegria! Missão quase cumprida. Ao terminar o nosso estudo sobre o catecismo, vamos começar a estudar a história da igreja. Conto com você, conto com a sua presença, conto com o carinho de vocês. Por favor, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar onde eu não consigo chegar, tá bom? Então é isso, gente. Nessa mudança de horário, né, que teve no programa, acabou entrando o programa mais cedo, e esse programa, como entra mais cedo, atinge pessoas que até então não atingiam. Então eu resolvi fazer um pequeno resumo usando a pessoa do Espírito Santo como centro de estudo, para a gente recordar vários temas importantes que nós já estudamos e que vão nos ajudar muito daqui para frente na história da igreja, na vida de oração e no Pai Nosso. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva. Estamos terminando esse resumo sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isso é importante porque, além de recordar coisas que são essenciais na nossa fé, e por sinal, por ser essencial na fé, é essencial na nossa vida, e isso é um ponto que eu acho tão interessante, né? Tudo que a fé nos traz, como ensino, como verdades, como parâmetros, são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Não é uma questão só de cultura, não é uma questão só de conhecimento pessoal. É uma colocação diante da vida. Eu me coloco diante da vida junto com Cristo. Eu me coloco diante da vida através da igreja. Eu não vivo sozinho, eu não tenho a mentalidade, eu não aderi à mentalidade deste mundo que se vê e que prega que nós somos pessoas totalmente independentes, pessoas que não precisamos nem de Deus, nem da igreja e até mesmo dos outros. Porque é justamente ao contrário. E aqui entra a importância de estudar. Veja, são decisões de vida. Ou eu sigo como o mundo quer que a gente segue, de que forma? Construindo uma vida em cima do orgulho, da autossuficiência, da indiferença. Ou eu sigo como Cristo quer que eu siga. Veja, então, são situações que são muito sérias, muito sérias. Então, qual a escolha que eu faço? A escolha de vida. Vida para esse mundo e vida para a eternidade. Se eu escolhi viver longe de Cristo nesse mundo, e até o último instante da minha existência nesta terra, eu continuo escolhendo viver longe de Cristo, eu estou falando para Deus que eu não quero a ação de salvação de Jesus Cristo em favor da minha vida. Então, como eu não quero a ação de Jesus Cristo, que é o único que pode me religar com Deus, eu estou dizendo, eu não quero viver neste mundo e na eternidade ligado com Deus. Isto é a coisa mais séria que tem na vida da gente. Não tem decisão mais séria do que essa. Gente, não existe decisão mais séria do que essa. Ou eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, e ao aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador, eu coloco sobre ele os meus pecados e as consequências dos meus pecados, e ele vai me perdoando, e junto com o poder do Espírito Santo vai me refazendo. Ou se eu chegar no final da minha vida e não deixar Cristo fazer isso, até o último instante da minha existência, eu estou dizendo para Deus, eu prefiro viver longe de ti. Veja, então, e Deus respeita a decisão da gente. Você viver longe de Deus
na eternidade é o inferno. Então, o que é o céu? O céu é você estar mergulhado em Cristo nesse mundo, começa nesse mundo, e a partir de Cristo e em Cristo, no poder do Espírito Santo, somos mergulhamos com Cristo na Trindade Santa. Isso é o céu. Por isso é a eternidade, porque nós estamos mergulhados em Cristo na Trindade Santa. E na Trindade Santa eu vou viver esta relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou estar nesta relação. Eu estarei incluído completamente. Eu vou amar ao Pai em Cristo, o Pai vai me amar em Cristo, e este amor é o Espírito Santo. Então, esta relação em que eu vou participar na eternidade só é possível graças a Cristo, ao jeito de Cristo nos salvar, a ação de Cristo nos salvando e a ação do Espírito Santo nos santificando. Porque senão nós estaremos presos às consequências dos nossos pecados. E presos às consequências dos nossos pecados, estaremos nas trevas, na escuridão. E Deus é luz pura, pura luz. Então é importante que a gente compreenda essa realidade, que ninguém mais fala. Parece que você aceitar Cristo já virou uma coisa assim, ou não é importante, ou é automático. Não, não é automático. Aqui é o grande ponto, o grande erro que as nossas gerações, últimas gerações, estão cometendo. Jesus não é Papai Noel. Não é um bom velhinho que vai te dar um presente se você se comportar bem. Não é isso. Religião não é isso. Religião católica é você aderir a Cristo a cada instante, todos os seus dias. Então, veja, se eu não... Por que eu tenho que aderir a Cristo? Porque eu não tenho forças para fazer aquilo que Cristo faz por mim. Eu não tenho capacidade para fazer aquilo que Cristo faz por mim. Como é que eu vou conseguir ser filho de Deus se não for através de Cristo? Eu, quando fui criado, quando eu nasci como criatura de Deus. Eu não nasci como filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus com o batismo em Cristo. Então, Cristo, ao vencer o demônio na cruz, e Cristo, ao colher sobre si as consequências do pecado da humanidade, ele foi esmagado na cruz. Ele nos libertou disso. Porque éramos cada um de nós que deveríamos estar naquela cruz. E Jesus tomou o nosso lugar. Por quê? Porque o pecado nos leva a uma situação dessa. O pecado traz consequências que são brutais e terríveis. E essas consequências, ao invés de pesarem sobre nós, pesaram sobre Cristo. Cristo foi esmagado pelos nossos pecados. A cruz é o sinal de maior amor que Deus pode revelar à humanidade. Além de ter criado a humanidade, Cristo... Deus, ele revela o amor morrendo por nós naquela cruz, sofrendo aquilo que nós deveríamos estar sofrendo. Só Cristo pode fazer isso, porque ele é Deus que se faz homem. Se ele fosse um simples homem, ele nunca conseguiria poder fazer esse tipo de processo. Entende? Então, por isso é importante demais a gente compreender a relação única que Deus tem conosco. Em Cristo, só Cristo pode nos salvar, mais nada e mais ninguém. E Cristo quis nos salvar e Cristo nos salvou. Se Cristo não tivesse morto naquela cruz, caído sobre ele todas as consequências dos nossos pecados, nós nunca conseguiríamos voltar a estar com Deus, muito menos mergulhados na Trindade Santa na eternidade. Só Cristo pode fazer isso por nós, mais ninguém. Por isso a igreja foi instituída, para levar Cristo para o mundo. Veja, olha o que o catecismo da Igreja Católica fala. Uma coisa muito importante. A missão, uma exigência da catolicidade na igreja. O mandato missionário, número 849. Enviada por Deus às nações para ser o sacramento universal da salvação, a igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem do seu fundador, esforça-se para anunciar o evangelho a todos os homens. E depois fazer discípulos entre todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias,
até o fim dos tempos. Então, veja, o Catecismo da Igreja Católica, não sou eu que estou falando, é o Catecismo da Igreja Católica, diz que a grande missão da Igreja é levar Cristo para a humanidade. Veja, todo o resto vem depois. Todo o resto vem. Hoje nós perdemos essa consciência, nós perdemos essa realidade de vista. Tem um monte de gente que usa a igreja para um monte de coisa. E esqueceu completamente da missão primordial da igreja, que é levar a salvação de Jesus para a humanidade. A igreja foi instituída por Cristo e é sustentada pelo Espírito Santo. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar bastante sobre como que o Espírito Santo sustenta a igreja. Como que o Espírito Santo atua na igreja. Como que o Espírito Santo age em favor da missão que Deus deu para a igreja. Vamos pegar de novo aqui o catecismo? Porque o catecismo ele nos pede aqui, ele nos fala aquele trecho tão maravilhoso do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 19 a 20. Aqui Jesus já estava ressuscitado. E ele vai chegar para os seus discípulos e vai dar uma missão para esses discípulos. Qual missão? E depois fazer discípulos entre todas as nações. Então, Jesus está falando para os seus discípulos. Agora é a parte de vocês. Agora eu vou continuar agindo no mundo através dos sacramentos da igreja. Por isso que a igreja é instituída. Para levar as pessoas para Cristo. Para que Cristo possa alcançar todas as pessoas com o seu evangelho, com a sua boa notícia, com a sua salvação. E contar com a aderência dessas pessoas. Porque Cristo não vai impor a salvação para ninguém. A única forma, por incrível que pareça isso, né, gente? Por incrível que pareça, a única forma que nós temos de ser salvos é através de Cristo. Cristo faz isso por nós e Cristo sabe disso. Só que ele vai convidar as pessoas a aceitarem a salvação. Ele não vai impor a salvação. Ele poderia impor a salvação? Poderia. Porque ele é Senhor de fato e de direito. Ele é nosso dono. O senhorio de Jesus significa que Jesus recomprou a humanidade com seu sangue que ele derramou na cruz. A humanidade foi criada por Cristo e para Cristo, diz o Evangelho de São João. E ao pecar, a humanidade se afasta de Deus e cai nas mãos do demônio, cai nas mãos do pecado. Então Jesus se faz homem, vem e retira a humanidade da mão do demônio, o demônio domina a humanidade pelo pecado, através do pecado e através da morte, porque o pecado gera a morte. Então nós estávamos decididamente condenados para essa vida e para outra vida. Nós não teríamos acesso mais ao céu, nós não teríamos mais acesso à Trindade Santa nessa vida e na eternidade. Nós não teríamos acesso direto a Deus agindo dentro de nós, agindo através de nós. O pecado fechou, encerrou. Encerrar significa colocar dentro de algo, está encerrado. Não está terminado, não é que terminou. Está encerrado, fechado. Então, o céu estava fechado para nós. Tanto nesse mundo, quanto para a eternidade. Então, nós estávamos condenados a passar a eternidade longe de Deus. Isso é um inferno. A nossa alma é imortal. O corpo da gente é um conjunto. Nós somos corpo e alma espiritual. Então, a nossa alma foi criada por Deus. Já que ela é criada por Deus, ela passa a existir num determinado momento da história, mas ela nunca mais vai deixar de existir. A partir do momento que a nossa alma foi criada por Deus, na nossa concepção, Deus cria a nossa alma e infunde a alma no nosso corpo. Por isso que uma criança, um nenezinho, que está começando a se reproduzir, as células estão se reproduzindo, estão se dividindo, aquilo é um ser humano, porque já tem a alma. Não é um aglomerado de células que não tem consciência de nada. Já tem a alma. E a alma age na nossa inteligência e a alma age na nossa vontade. Então, a nossa alma já está feita. Então, o ser humano, quando ele é concebido, ele não é só... Perdão, que eu estou com uma gripe fortíssima.
O ser humano, quando ele é concebido, ele não é só um aglomerado de células. Isso é um equívoco brutal que este mundo joga todos os dias na nossa cabeça para aceitar que você pode realizar o aborto. O aborto é um pecado abominável, porque é morte, você está matando um ser indefeso. Um menino ou uma menina que estão dentro do ventre da mãe. Porque não quer ter trabalho, por vários motivos. Mas nenhum deles justifica matar aquele ser humano que tem uma alma espiritual já dentro de si. Não é um conglomerado de célula, não é um grupo de célula, não é uma massa amorfa. Já tem alma. Então, esta alma, ela já existe. E ela dá a condição deste corpo ter uma forma. E ela dá condição para este corpo, por ser uma alma espiritual, ela dá condição para esse corpo pensar e decidir, quando tiver pronto o seu cérebro. A alma já tem condição de fazer o pensamento acontecer, já tem a condição de fazer o amor acontecer. Mas o corpo ainda não está pronto, mas a alma já está pronta. Então, você abortar, você está destruindo uma obra que Deus criou. Então, a nossa alma, ela é imortal. Isso, a gente esquece dessas coisas, né? A gente esquece que existe alma e esquece que a nossa alma é imortal. Ela não é eterna, ela é imortal, é diferente. Porque ela começou a existir num determinado momento da história, quando quando ocorreu a fecundação do espermatozoide com o óvulo, naquele instante a nossa alma passa a existir e passa a dar forma e vida ao nosso corpo. Percebe? Então, a nossa alma é imortal. Então, esta alma imortal, depois da morte, o que é a morte? É a separação do corpo e da alma. Esta alma, ela estaria condenada a passar a eternidade inteira longe de Deus por causa do pecado. E quando o nosso corpo ressuscitasse, que quando Cristo voltar na glória, o nosso corpo vai ressuscitar. Que as pessoas também esquecem isso. Então, o nosso corpo não é que morreu, que nosso corpo não vai existir mais. Vai existir, sim. Só que vai ser um corpo glorioso como o corpo glorioso de Cristo, quando ele apareceu para os apóstolos aqui e falou para os apóstolos. E depois, ensinai, e depois fazer discípulos entre todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Veja, aqui está Jesus aqui ressuscitado, está dando ordens claríssimas para a igreja. Jesus não está falando aqui, olha, ide e resolvei os problemas do mundo. Ide e resolvei os problemas sociais. Ide e resolvei os problemas econômicos. Não. Isso a igreja tem o dever de agir, mas como algo secundário. O primordial da igreja é a salvação das almas. Então, parece que esqueceram que existe essa realidade. Parece que isso tudo ficou lá para trás, como se isso fosse coisa antiga, como se isso não fosse mais importante, como se todo mundo já está salvo garantidamente. Não é assim. Nós estamos salvos na medida em que aceitamos Cristo e vivemos Cristo como Deus quer que a gente viva em Cristo. Isso é todo dia. Então não adianta falar, eu acredito em Cristo, já estou salvo, não. Eu preciso viver como Cristo quer que eu viva. Ou seja, eu preciso viver e pôr em prática os 10 mandamentos, no mínimo. Então, veja, se eu acredito em Cristo e não vivo os 10 mandamentos, eu não estou em Cristo. E é isso que muitas vezes os nossos irmãos protestantes não entendem. Eles acham que basta aceitar Cristo. Aceitar Cristo é o primeiro passo. Sem dúvida. Porque só Cristo nos salva. Então, eu preciso aceitar a salvação que Cristo está me oferecendo. Porque se eu não aceitar, eu já estou condenado. A partir do momento que eu aceitei a salvação de Cristo, eu preciso aceitar a ação do Espírito Santo dentro de mim. Para que o Espírito Santo vá me curando, vá me refazendo, vá me transformando na medida em que Cristo
seja o parâmetro. Eu tenho que viver como Cristo viveu. Eu tenho que amar como Cristo amou. Eu tenho que obedecer ao Pai como Cristo obedeceu ao Pai. E eu tenho que servir ao próximo como Cristo serviu ao próximo. Aí sim eu estarei dentro do processo de salvação e de santificação. Agora, não adianta nada. Veja, o demônio acredita em Cristo, só que ele não aceita a ação salvadora de Cristo e não aceita a ação santificadora do Espírito Santo. Então, o demônio, como qualquer outro anjo, acredita em Cristo, só que não obedece a Cristo. Então, o demônio não está salvo. O demônio está condenado eternamente. Então, o inferno não está vazio. O inferno tem o demônio e os anjos que o seguem. E as almas que se recusaram terminantemente a aceitar Jesus e aceitar a salvação que Jesus traz através do seu ato maravilhoso na cruz e ressurreição e a ação santificadora do Espírito Santo. Percebe? Então, veja, isso é extremamente importante. Então, a igreja, ela foi instituída por Cristo. Cristo escolhe Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. Então, durante 3 anos e meio, ele foi preparando a igreja, que eram justamente aqueles 12 apóstolos. Jesus foi curando aqueles homens, foi ensinando aqueles homens, foi modelando aqueles homens. Aqueles homens, antes da vinda do Espírito Santo, olhavam para Jesus não com o devido conhecimento que Jesus já tinha dado para eles. Eles não entendiam direito o que Jesus falava. Eles esperavam que Jesus fosse um outro Davi, que iria estabelecer Israel como a grande nação da face da terra. Então, eles esperavam que eles seriam ministros de Jesus, quando Jesus fosse o rei, porque Jesus tinha o direito de ser rei. Inclusive, o rei judeu, porque ele fazia parte da casta real, casa de Davi. Jesus pertencia à família de Davi. São José, o pai de Jesus, deveria ser o rei no lugar de Herodes. Herodes tomou o poder. Herodes nem judeu era. Percebe? Então, aqui você percebe a maldade do mundo, a maldade do demônio, como o demônio é capaz de manipular as coisas, como é capaz de manipular as religiões, inclusive. Veja, os judeus aqui, os sacerdotes estavam com conchavo com Herodes, o falso rei. Os fariseus e os saduceus estavam em conchavo com Herodes, o falso rei. Percebe? O ponto religioso de Israel já havia se desvirtuado a tal ponto que eles perderam completamente a ciência do que é a religião judaica. Então, Jesus veio para reformar isso tudo. Ele veio para trazer a verdade. A verdade estava se perdendo. Então, Jesus vem mostrar o caminho, vem mostrar a face amorosa do Pai. O Pai, Deus Pai, ele é amor, ele é perdão e ele é justiça. Ao mesmo tempo, ele é misericórdia e justiça. Ao mesmo tempo. Na mesma proporção. Jesus não é só misericórdia. Porque se Jesus não fosse justiça, se não tivesse justiça em Jesus, Jesus não seria Deus. Em Deus tem que haver todas essas virtudes de forma perfeita. Então, a misericórdia de Jesus é perfeita. A justiça de Jesus, de Deus, é perfeita. O poder de Deus é perfeito. A bondade de Deus é perfeita. A autoridade de Deus é perfeita. Veja, é perfeita. Então, Deus não é um Papai Noel que você faz o que você quer. É o contrário. Nós devemos obedecer a Deus o tempo inteiro. Porque ele tem o direito e o dever de ser obedecido. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Então, nós estamos diante de uma realidade, e a realidade é essa, é levar a única forma de salvação para a humanidade é Cristo. E quem foi instituído para levar isso é a igreja. Então, a missão primordial da igreja, sustentada pelo poder do Espírito Santo, é salvação. E perdeu-se isso completamente de perspectiva, de uns 40, 50 anos para cá. Por várias heresias que foram entrando na igreja e que estão tentando, há décadas, destruir a missão primordial da igreja, que é a salvação das almas.
Sabe, quando você... Veja, todo ser humano, isso é super importante. E é por isso que a gente precisa entender a ação do Espírito Santo. Tanto dentro da gente, quanto dentro da igreja. Todo ser humano normal, quando se depara com uma injustiça, se sente muito mal. Todo ser humano normal. O ser humano normal não suporta injustiça. Não suporta injustiça. Antes de começar a gravação desse programa, eu estava assistindo um especial no YouTube sobre uma cidade dos Estados Unidos, onde a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas se tornou um absurdo. Tem várias cidades nos Estados Unidos em que as pessoas estão morando na rua porque elas não têm mais dinheiro para pagar aluguel, dinheiro para pagar plano de saúde, dinheiro para pagar... Não tem mais dinheiro. Trabalha e não tem dinheiro. Ou mora dentro do carro, mora numa barraca, mora no meio da rua mesmo, mora nas praias. Por quê? Porque nós estamos diante de uma estrutura de mundo hoje absolutamente insensível. E não tem quem, de sã consciência, veja isso e aceite. Quando você vê uma pessoa, não sei se você já andou aqui no Centro Antigo de São Paulo. Por sinal, o Centro Antigo de São Paulo é maravilhoso, mas está completamente abandonado. Então, quando você anda no centro de São Paulo, você vê aquele monte de gente drogada caído pelo chão. Agora, aos poucos, eles vão tentar colocar os drogados para lá e para cá e não sei o quê. Existe um processo de acolhimento, de buscar cuidar dessa gente, mas não é fácil também. Porque, geralmente, essa pessoa drogada quer ficar na rua. Porque tem acesso mais fácil à droga, tem acesso... Enfim, não é tão fácil como parece resolver um problema desse. Mas quando a gente se depara com a miséria do ser humano, em que o ser humano é tratado como nada, como um resto, jogado nas ruas, completamente desamparado, mas não tem quem não fique revoltado, gente. Não tem. Você vê uma pessoa drogada com essas drogas de última geração, a pessoa se dobra em si mesma. A pessoa fica de tal forma, o efeito da droga na pessoa é tão grande que a pessoa se dobra. Ela não consegue ficar em pé. Ela fica sentada ou ela fica em pé totalmente dobrada. Se ela está sentada, ela está contorcida por causa do efeito da droga. Quer dizer, quando você vê um negócio desse, quando você vê uma criança que não tem uma escola, que não tem sabe, não tem como você não se revoltar com isso. Não tem. Faz parte do ser humano, é do ser humano sofrer com o sofrimento do outro. E quando você vê que isso é um processo já institucional, em que a corrupção é um meio de poder, né? Corrupção, ela tornou-se um meio, um instrumento de poder para dominar e para continuar dominando. A corrupção, ela é feíssima, ela é medonha e, ao mesmo tempo, se tornou um instrumento de poder. Então, não adianta só atacar a corrupção. Tem que se atacar a corrupção, sem a menor sombra de dúvida, mas não adianta só olhar para a corrupção, porque a corrupção se tornou um instrumento de poder. Tem que olhar quem é que está realizando a corrupção. Porque a corrupção, o mundo se tornou um mundo tão devasso que a corrupção se tornou meio instrumento de poder. Veja, então, você tem que combater a corrupção, claro, porque todo esse dinheiro que deveria servir para cuidar dessas pessoas que estão largadas no meio da rua, passando todo tipo de problema, o que acontece com esse dinheiro? Está na mão de pessoas que estão roubando e vivendo de forma nababesca, vivendo de forma riquíssima, enquanto a grossa parte da população sofre horrores. Então não tem quem não se revolte com isso. Mas veja, a igreja ela foi instituída para ir na raiz do problema. A igreja não foi instituída para ser um partido político. A igreja foi instituída para levar Jesus para o mundo, porque é a única forma do mundo voltar a ser mais justo depois do pecado original,
é através da ação salvadora de Cristo. Então, se eu deixo de pregar e de levar Jesus como Salvador e Senhor e foco só nas injustiças, eu não estou fazendo o que Jesus quer que a gente faça. Isso mais ninguém entende. Ou poucas pessoas compreendem isso hoje. Veja, a raiz do problema, que nem a corrupção. A corrupção é terrível? Claro que é terrível, é brutal. A corrupção são pessoas que estão desviando o dinheiro suado do imposto de milhares e milhares e milhares de brasileiros, por exemplo, ou de argentinos, ou de russos, ou de americanos, ou de finlandeses, seja lá quem for. E pegando esse dinheiro que deveria ser usado na saúde, na educação, para enriquecer e para se manter no poder. Então, o combate à corrupção ele é essencial. Mas como é que se combate a corrupção? Se combate combatendo quem realiza a corrupção. Então, aqui, como é que nós vamos sair dessa situação? Cristo. É só Cristo. É só Cristo que pode tocar o coração de uma pessoa que entrou neste nível de corrupção profunda. A pessoa ela está tão indiferente ao sofrimento do próximo. Veja, políticos estão tão indiferentes, fazem um discurso maravilhoso, mas no fundo querem roubar. Como é que você vai converter uma pessoa dessa? Como é que essa pessoa vai sair deste ciclo infernal, brutal, em que se tornou o sofrimento do próximo para essa pessoa se tornou indiferente, ou uma bandeira para roubar mais? Como é que uma pessoa dessa pode ser tocada? Não adianta falar, não adianta combater, só combater, é necessário a ação interior de Cristo e o Espírito Santo. O próprio Mateus era, como é que se fala? Era cobrador de imposto. E aí, ele roubava pra caramba, até o momento em que ele encontrou Cristo. Ao se deparar com Cristo, ele se converteu. Sabe, tem uma história que eu acho tão linda, né, na Bíblia, que deixa eu achar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para você, e falo para você poder... Deixa eu achar aqui. Sai de cima dessa árvore. Bíblia. Ih, não está pegando meu celular. Vamos lá, se funciona. Então, veja, como é que você consegue converter um pecador inveterado? Não vai ser só na lógica, gente. Não vai ser só na lógica. Vai ter que ter a ação de Cristo. A ação de Cristo no poder do Espírito Santo, entendeu? Se a gente não deixar Cristo cuidar, se a gente não deixar Cristo tomar conta, a história de Zaqueu. Vamos lá, pensar. Vamos lembrar em Zaqueu. Zaqueu era um homem baixinho, um cobrador de impostos, bandido, ladrão, roubava pra caramba, corrupto, corrompia pra caramba, tudo de mal. Então, Zaqueu, ele era baixinho, aparentemente meio gordinho também. Então, era um homem que foi desprezado a vida inteira e um homem que pagou o desprezo com desprezar os outros. Então, como é que esse homem pode ser convertido? Como é que uma pessoa que está nesse estado de destruição interior tão profunda como Zaqueu estava, com ódio tão profundo da humanidade como Zaqueu sentia, a ponto de ser cobrador de imposto e roubar todo mundo, por desprezo, por ódio. Percebe? Quando você está nesse nível de vida em que você não deixou o Espírito Santo te curar, te proteger, te amparar, te refazer, você funciona de acordo com as paixões. Então, Zaqueu, ele era um homem inteligente e um homem bem posicionado. Então, Zaqueu, ele conseguiu conquistar no seu trabalho uma posição privilegiadíssima.
E ao invés de usar ao invés de usar esta posição privilegiadíssima que ele tinha, o que ele fazia? Ele se vingava. Então ele roubava, até o dia em que ele encontrou Jesus, até o dia em que Jesus, ele estava passeando no caminho, vindo pelo caminho, Zaqueu queria ver Jesus. Então Zaqueu subiu num arbustozinho para ver Jesus, porque ele queria ver Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. O nosso coração anseia por encontrar Jesus, gente. Todos nós, mesmo quem não acredita em Deus, anseia por encontrar Jesus. O nosso coração tem uma marca. Pode ser o ateu mais ferrenho. Todo o coração humano busca encontrar Cristo, porque nós fomos criados para Cristo. O ateísmo é uma negação de Deus, mas no fundo é uma negação do seu próprio coração. Porque todos nós fomos criados por Deus com este anseio de encontrá-lo. Não só de encontrá-lo, mas de estar com ele. Então, Zaqueu, ele viu, ele tinha esse anseio no coração dele, de alguém que o aceitasse, que o amasse, que o queresse. Imagina uma pessoa que passou a vida inteira sendo desprezada. Como que essa pessoa pode exercer um cargo político de tamanha monta como Zaqueu exercia, sem estar preparado para isso espiritualmente? Só roubava mesmo, só pensava nele. Ele queria que os outros fossem destruídos. O importante era ele, porque ele foi a vida inteira abandonado, largado, deixado de lado. Então chegou a vez dele. Compreende? Como é que uma pessoa que está nesse estado pode exercer qualquer função? Não é nem política. Imagine política. Como é que um cara pode ser, nesse estado, um homem ou uma mulher, que nem estava Zaqueu, pode ser um governador, um prefeito, um vereador, um deputado? Só vai trazer desgraça. Por quê? Essa pessoa não está equilibrada, não está vivendo de acordo com a vontade de Cristo. Então, como é que essa pessoa pode fazer bem se dentro dela o que vinga é o mal? O que vinga é o ódio, o que vinga é o desprezo, é a tristeza, é a falta de perdão, é a sensação de solidão, é a sensação de ter sido desprezado, é a vingança, sabe? É querer ficar rico porque agora sempre foi pobre, agora é minha vez de ficar rico. Sabe como é que uma pessoa dessa pode exercer qualquer tipo de função? Imagine uma função política. Então, como é que as pessoas não percebem isso? Ah, com o tempo melhora. Melhora nada, só piora. Porque aí as oportunidades vão aparecendo para o mal. Uma pessoa que está em alto posto, em um alto cargo, numa empresa, por exemplo, tem acesso a coisas que as pessoas que não estão naquele cargo não teria. E o que ela faz, ou o que ele faz com esse acesso? Você entende? Ela pode, ou ele pode, usar isso para o bem ou usar isso para o mal. Então, se você não estiver preparado, se você não estiver curado, sanado, santificado, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então, veja, falar em justiça social é importante, claro, mas a única forma de realizar a justiça, e eu não sei se existe justiça social, eu sei que existe justiça e sei que existe injustiça. Sabe, justiça é dar ao próximo o que lhe é devido, o mínimo. E injustiça é não dar nem aquilo que é devido ao próximo. Isso é o mínimo. Então, tanto faz se é no nível de social, econômico, financeiro, profissional. As injustiças estão cercando o nosso dia a dia de uma maneira brutalíssima. Como é que nós vamos resolver isso? Não vai ser mudando o sistema externo, é mudando o coração. Zaqueu, a hora que encontrou Jesus, ele foi curado por Jesus imediatamente. Ah, mas Zaqueu é um caso em 1000, mas não importa. Jesus vai curando. Uma sociedade só tem jeito de crescer na verdade. Se nós vivemos uma sociedade mergulhada na mentira,
A sociedade não cresce, gente, não se desenvolve, porque a verdade, ela é a base para a sociedade, e a única verdade é Cristo. E o que Cristo ensinou. Se nós não vivermos o que Cristo viveu e ensinou, a sociedade está fadada ao fracasso, à destruição, à morte. Então, Jesus, ao instituir a igreja, ele dá uma missão claríssima. E as pessoas não podem perder essa missão, mesmo movidas por um anseio por justiça. Devia ser o contrário. O anseio por justiça deveria me levar a levar Jesus para a humanidade. Porque a única forma de resolver os grandes conflitos interiores de cada ser humano é por Cristo e em Cristo. E mais nada, gente. Sistema nenhum é capaz de resolver problema de coração. Se uma pessoa tem um coração repleto de ódio, de inveja, de revolta, sistema econômico nenhum, sistema financeiro nenhum, sistema ideológico nenhum vai ser capaz de resolver esse problema. Só Cristo. Então, quando a igreja fala, veja, é Cristo falando, e depois fazer discípulos entre todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a missão da igreja. Fazer discípulos entre todas as nações. A única forma de resolver as injustiças é fazendo discípulos de Cristo em todas as nações. Não tem outra forma. O mundo já está há 6.000 anos tentando encontrar uma forma para resolver as injustiças. Sejam elas em qualquer nível, e não conseguem. O único caminho para se resolver injustiças é Cristo. Então, quando a igreja é atacada por dentro para não evangelizar, para não fazer discípulo, é uma forma demoníaca de perpetuar as injustiças. Terrível. E milhões de pessoas hoje estão sob essa situação porque tem muita gente que se esqueceu do mais básico do básico. Então sabe, é importante a gente cuidar da natureza? Claro que é importante cuidar da natureza. Mas não é mais importante, é 1000 vezes mais importante cuidar da alma. Porque se a alma não estiver aberta a Cristo, curada por Cristo pelo poder do Espírito Santo, as pessoas vão desprezar a natureza ou vão adorar a natureza, que essa é a história humana. Se você pega os povos pagãos antigos, adoravam falsos deuses, inclusive deuses da natureza. O deus trovão, o rio, o monte, a montanha, o raio. Então, veja, adoravam árvores. As árvores tinham, naqueles povos pagãos, tinham determinadas árvores tinham verdadeiros poderes, entre aspas, divinos. Lógico que não tem. Então, veja, se o ser humano não for direcionado pelo Espírito Santo, curado por Jesus, refeito pela Trindade Santa, o ser humano ou vai destruir a natureza, porque o ódio está dentro dele, ou ele vai adorar a natureza, porque ele necessita adorar algo. Então não adianta falar da natureza se você não tem Cristo como centro da sua existência. Se você não tiver Cristo como centro da sua existência, você está completamente desajustado, porque a obra do pecado é essa, desajustar completamente o ser humano. Então vamos lá, segundo bloco. Deixa eu ler para você aqui uma mensagem que eu recebi no dia 9. No dia 9 desse mês, desse mês de outubro de 2025. Quem me mandou essa mensagem foi, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, e eu agradeço muito essa mensagem, Venilton de Souza Maciel, 973. Boa noite, doutor Paulo, paz e bem. Acompanho o programa desde quando era só aos domingos. Nunca vi o senhor falar de política. E é verdade, eu nunca falo de política. Nunca. Absolutamente nunca. Por isso que eu gosto do programa. Parabéns e que Deus abençoe sempre. Veja, a função da religião, ela é salvação das almas. Eu já expliquei isso há uns
programas atrás, que alguém estava falando que eu estava falando sobre política, porque eu falei de ideologias. O que eu acabei de falar hoje, por exemplo, eu não estou falando de política. Fulano, Beltrano, Ciclano, estou falando do ser humano que está desajustado para exercer qualquer função enquanto não estiver sob a ação salvadora e santificadora de Jesus e do Espírito Santo. Então, veja, uma coisa é falar sobre partidos políticos, sobre ideologias que eu sigo ou deixo de seguir. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito na ação do Espírito Santo, que me ajusta para eu exercer aquilo que eu devo exercer neste mundo. Veja, quando você está diante de uma situação como nós estamos hoje, onde uma parte imensa da população está fora de tudo que é necessário que a gente realmente haja de forma politicamente para minimizar o sofrimento dessa multidão de pessoas. Agora, não vai ser isso que vai me fazer enveredar para a política, porque eu não acredito em político que não esteja vivendo sob a ação de Cristo. Como eu não acredito em qualquer outra profissão que não esteja vivendo sob a ação de Cristo. Veja, Cristo ele vai ajustando a gente. Não estou falando de competência, eu estou falando de ajuste humano, interior. Eu posso ser um exímio médico, mas se eu vivo para o dinheiro, como é que eu vou exercer essa medicina? Eu vou exercer essa medicina com justiça, com amor, ou eu vou querer só enriquecer? Então, uma pessoa que não pode me pagar não vai receber meu tratamento? Percebe? Não é uma questão de competência, é uma questão de coração. Eu vejo pela odontologia. A odontologia, a cada dia que passa, é mais caro. Porque é tudo em dólar. Tudo que vai comprar na dental, todo o material que eu uso é dólar, é pago em dólar e direto. Só que eu não tenho como passar isso ou repassar isso para todos os meus pacientes. Como é que faz? Quem não pode pagar o preço cheio, eu não atendo? Isso é foro íntimo de cada um. Eu não vou dizer o que eu faço ou deixo de fazer. Eu só estou questionando o processo. Então, veja, a política é necessária? Claro que é necessária. Agora, a religião, Cristo nos mandou não fazer política, Cristo nos mandou salvar almas. E como cristão eu posso entrar na política. Você, como cristão, pode e deve entrar na política, se caso você se sente chamado a ser político. Agora, Cristo me chamou para... Cristo instituiu a igreja para salvar almas. Acabamos de ler aqui. Não sou eu que estou falando. É o Catecismo da Igreja Católica. O mandato missionário enviado por Deus às nações para ser o sacramento universal de salvação. A igreja, em virtude das exigências íntimas de sua própria catolicidade e obedecendo à ordem do seu fundador, esforça-se para anunciar o evangelho a todos os homens. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma promessa no final que é maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Porque Cristo sabe que nós somos muito frágeis e fragilizados pelo pecado. Então ele não abandona a gente na missão que nós temos. Então hoje a missão da igreja continua sendo igual quando Jesus instituiu a igreja há mais de 2000 anos atrás. Salvar almas. Então veja, não importa que uma multidão de pessoas vejam a igreja de uma outra forma, encarem a igreja de uma outra forma e exerçam essa outra forma até mesmo dentro da igreja. É problema deles. O problema é deles. Eu não posso me basear pelo erro dos outros. Não é porque a maioria optou por erro que eu vou optar por erro também. Deus me deu uma capacidade de pensar, de analisar e de escolher. E Deus me dá capacidade de ler e entender o que está aqui. Ah, mas tem um monte de gente que não está pondo isso em prática e ensinando outras coisas. O problema é deles. Um dia essas pessoas, seja elas ou eles, quem forem, vão ter que se dar conta com Deus. E aí? E se for um sacerdote, se for um bispo, se for um cardeal, é problema deles, gente, não é problema meu.
O meu problema é obedecer a Cristo na minha vida. O meu problema é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a melhor maneira de amar ao próximo é levar Cristo para o próximo. Não é levar a pessoa para um partido político, ou levar a pessoa para uma ideologia, ou levar a pessoa para uma filosofia. Tudo isso são elementos importantes para a gente trabalhar na igreja. Mas o primordial é a salvação das almas. E aqui você vê a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele age de forma poderosa nesta missão que Cristo dá para a igreja. A origem e o objetivo da missão. O mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio do Pai. O fim último da missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito de amor. Não sou eu que estou falando. Número 850 do Catecismo da Igreja Católica. O fim último da missão da igreja, da missão primordial da igreja. O fim último. O fim mais importante. O centro de tudo. É se não fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai, o Filho, em seu espírito de amor. Quer dizer, mais claro que isso é impossível, gente. Mais claro que isso é impossível. Então, quando você vê uma pessoa que só pensa em política na igreja, essa pessoa está equivocada. Por mais que ela esteja vivendo dentro do coraçãozinho dela ou dele, a tristeza de perceber as injustiças que estão cercando a todos nós. Mas o fato de você perceber as injustiças não te dá a desculpa de modificar a missão primordial da igreja. É o contrário. A única maneira que nós temos de combater as injustiças é Cristo agindo no coração. Que nem agiu no coração de Zaqueu, que nem agiu no coração daquela mulher que era pecadora, que foi pegar a água no poço meio-dia. Então, Jesus estava com seus discípulos caminhando, eles pararam num poço, lá na Samaria, lá. Aí ele viu uma mulher ao meio-dia indo buscar água no poço. Veja, meio-dia não é hora de buscar água no poço, porque o sol do meio-dia, lá na região lá de Israel, Samaria e tudo mais, é um sol escaldante, é sol de deserto. Então as pessoas iam, as mulheres iam ao poço buscar água, ou de manhã cedinho, que o sol ainda estava, não tinha ainda aquela força toda, ou à tardinha, 6 horas da tarde. Entendeu? Porque não tinha água encanada. Não tinha água em casa. Você tinha que ir no poço, onde todo mundo da aldeia ia buscar água. Não era só... Não é que nem hoje você abre a torneira, vem a aguinha. Então as mulheres iam cedinho para o poço buscar água. Por que essa mulher foi buscar água ao meio-dia? Porque ela não queria encontrar ninguém. Porque ela estava vivendo uma vida completamente desajustada aos mandamentos. Ela já tinha tido vários maridos e agora ela estava convivendo com outro marido. Veja, ela vivia uma vida desajustada. Então, ela não queria ser olhada, não queria ser vista, porque ela sabia que as mulheres odiavam ela, porque ela roubava o marido dos outros. Falavam mal dela, criticavam, porque o ser humano ele é cruel, né? Quando você vê alguma coisa errada dos outros, a facilidade que a gente tem de ser cruel é imensa. Quando você vê o erro nosso, a facilidade que a gente tem de minimizar o nosso erro também é imensa. Então, essa mulher ia ao poço, e eu não estou justificando o pecado aqui, essa mulher ia ao poço ao meio-dia, por quê? Porque não tinha ninguém. Ela não ia ser julgada. E ela sabia que ela estava fazendo coisa errada, ela sabia disso. E ela encontra Jesus. E Jesus ensina para ela o caminho e cura
a ela da situação terrível que ela vivia. Percebe? É só Cristo que pode resolver os grandes problemas que nós temos. É só Cristo, gente. Não tem outro caminho. Então, por isso que a grande missão da igreja é evangelizar, é levar Cristo. É deixar que o Espírito Santo é para dar espaço, é para que a gente possa dar espaço à ação santificadora do Espírito Santo que Jesus mereceu por nós, dentro do coração da gente. Antes de Cristo, o Espírito Santo não tinha acesso ao coração do ser humano, porque o coração do ser humano estava fechado por causa do pecado, e não tinha o que pudesse fazer para que o Espírito Santo pudesse ser colocado no coração. Só Cristo é que conseguiu conquistar isso para a gente. Por isso é importante demais a gente entender essa lógica, porque essa lógica tão maravilhosa de Cristo cuidar das injustiças dentro da gente, de Cristo nos refazer, está sendo dizimada. Veja, há interesse de destruir a igreja tanto por fora quanto por dentro. Porque quem domina não quer que você saiba que Jesus é capaz de salvar o teu coração, de te curar, de refazer, que o Espírito Santo é capaz de santificar a sua vida, de você ter uma vida plena, porque quanto mais santo nós vivermos, quanto mais obedecermos os 10 mandamentos, mais felizes e mais plenos seremos. Menos injustiças e menos roubos teremos. Menos corrupção teremos. Menos revoltas teremos. Por quê? Porque o ser humano está sendo reajustado por dentro. Reajustado por dentro. Então, é importante demais a gente compreender essa lógica tão maravilhosa. Muito importante. Então, e ao mesmo tempo, um povo que se deixa cultivar por Cristo é um povo livre. E os donos do poder não querem que você seja um povo livre, não quer que nós sejamos um povo livre, quer que nós sejamos um povo dependente. Dependente ou das benesses que o governo dá, ou dependente das facilidades que o governo oferece. Então, quando você se torna totalmente dependente do governo, ou dependente de um poder, ou dependente de um ditador, ou dependente de um imperador, você não tem mais liberdade. Você se torna um escravo. Você não pode dizer não. Terrível. E todos nós fomos criados para termos vida plena, liberdade plena. Então, é muito, muito importante entender isso, viu, gente? A ação do Espírito Santo na igreja leva a igreja a ser missionária, leva a igreja a evangelizar, leva a igreja levar a salvação para a humanidade. É isso que o Espírito Santo faz. Sabe, quando você vê que o foco não é a salvação, que o foco se tornou ideológico, saiba que não é a ação do Espírito Santo. Porque a igreja vem cuidando dos pobres e dos frágeis e dos pequenos desde quando ela foi instituída. Não foi a partir de 200 ou 300 anos atrás que a igreja se preocupou com os pobres. A igreja, desde quando foi instituída, ela sempre se debruçou sobre o sofrimento do ser humano. Quem que faz isso dentro da gente? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que eu perceba a dor do meu irmão, seja ela qual for, e perceber a dor e agir. Porque não adianta só perceber a dor e não agir. Eu ouço um monte de gente hoje colocando bandeiras. Não, porque eu sou a favor do pobre. Você age em favor do pobre, mas você age com as suas forças, você age com o seu dinheiro, você age com o seu tempo, você age com a sua realidade, ou você só fala da boca para fora? Ou só usa o pobre para ter acesso ao poder? E depois nunca mais largar o poder. Então as pessoas têm a petulância de usar o sofrimento do ser humano como bandeira, prometendo que vai acabar com o sofrimento do ser humano. É impossível, gente. Não existe paraíso na Terra. O que a gente pode fazer é minimizar
as situações. Acabar os grandes sofrimentos é só quando Cristo voltar. Por isso eu não aceito ideologia nenhuma, não gosto de ideologia nenhuma por causa disso, que é mentira. Veja, quantas e quantas vezes você e eu vou falar por mim, não vou falar por você, quantas e quantas vezes nós pecamos. Veja, eu vejo por mim. Aí eu não vou mais pecar nisso aqui, de repente eu estou pecando na mesma coisa. Aí eu me faço o propósito, me arrependo e de repente caí de novo. Me arrependo, confesso, né? Passa um tempo, caí de novo. Veja, percebe? Por mais que eu queira, tem hora que eu não dou conta. Por mais que eu queira, tem hora que eu não dou conta. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me cure por dentro. Percebe? Então não é tão fácil como as pessoas imaginam. Vamos resolver os problemas da humanidade. Como que vai resolver? A gente, neste mundo, tem a capacidade, dada por Cristo, de minimizar esses problemas. Agora, resolver é só Cristo quando voltar na glória, porque aí ele vai definitivamente vencer todo o mal que o pecado já realizou. Por que eu caio nos meus pecados? Porque eu estou desajustado. Eu preciso que Jesus me reajuste para não cair mais nos pecados que eu caía. E mesmo assim é difícil. Então, como é que você pode prometer que você vai acabar com a miséria, com o sofrimento, com a tristeza? Não vai. Você vai minimizar. Então, está na hora da gente acordar dessa ilusão que as ideologias jogaram sobre nós. Veja, eu volto a falar, não tem como a gente não se revoltar diante das grandes injustiças que estão ao redor da gente. Quando você vê uma criança sem pai e mãe, uma criança abandonada, quando você vê um velho abandonado, quando você vê uma pessoa dobrada pela droga, quando você vê um pai de família que não tem acesso a dinheiro, que não pode comprar um remédio, cara, não tem como você não se revoltar, mas o caminho para a solução ou minimizar este problema é Cristo. E parece que as pessoas não têm vergonha de falar isso. Então, mais do que nunca, nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem sustenta a igreja. É o Espírito Santo que faz com que a Eucaristia transforme o pão em carne de Cristo. É o Espírito Santo que faz com que o vinho seja transformado no sangue precioso de Cristo. É o Espírito Santo que é capaz de fazer com que, ao falar os meus pecados, o Padre possa, na pessoa de Cristo, perdoá-los. É o Espírito Santo que coloca em mim a capacidade de ser curado. Então, veja, mais do que nunca é necessário compreender a ação do Espírito Santo na igreja. A ação do Espírito Santo na igreja. Então, deixa eu agradecer mais aqui ao povo que falou também comigo no dia 9. Rosilda Vingre, é isso, né? Rosilda Lonvingre. Boa noite, paz e bem. Obrigado, Rosilda. Quem mais? Aqui também no dia 9. José Roosevelt Matos, boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem, amém, muito obrigado. Perfil PA Evangelizador, graças a Deus voltastes. Antônio Miziara, perfil Evangelizar. Pedro Rosalen, boa noite, como sempre, muito bom ouvi-lo, obrigado. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Então, gente, é isso. Agradeço demais, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.